Você já parou para pensar que muitas das maiores tragédias da humanidade não aconteceram por causas inevitáveis, mas sim por erros humanos aparentemente pequenos? Uma palavra mal interpretada, um botão apertado no momento errado, uma ordem dada de forma confusa. Detalhes que mudaram o rumo de milhares de vidas. É assustador imaginar que, em meio a grandes máquinas, tecnologias avançadas e estruturas complexas, o que realmente levou tudo ao colapso foi a falha de uma pessoa, tão comum quanto qualquer um de nós. Um dos exemplos mais marcantes vem do mundo da aviação. Imagine a cena. 2 aviões enormes, cheios de passageiros em um aeroporto cercado por neblina densa. Pilotos experientes, mas pressionados pelo tempo, pela comunicação falha entre torre e cabine e pela dificuldade de enxergar a pista. Uma sequência de mal-entendidos, palavras truncadas e decisões precipitadas resultaram em um choque devastador, o mais mortal da história da aviação comercial. E tudo isso não foi causado por falha mecânica ou ataque, mas por simples confusões humanas. Outro caso emblemático aconteceu em uma usina nuclear, quando operadores em uma sala de controle não perceberam a gravidade do que estava acontecendo diante dos seus olhos. Pequenas falhas de comunicação e uma confiança excessiva de que estava tudo sob controle transformaram-se em um dos maiores acidentes nucleares já registrados. O mundo inteiro ficou em alerta. E por muito tempo, o medo da energia nuclear aumentou de forma assustadora. Tudo porque seres humanos, falíveis como qualquer um de nós, cometeram erros que pareciam quase banais até o momento em que foi tarde demais. O que mais choca em histórias como essas é perceber que não se trata de pessoas mal intencionadas. Na maioria dos casos, eram profissionais dedicados, treinados, que jamais desejariam causar um desastre. Mas sob pressão, em meio a cansaço, estresse, distrações ou simplesmente falta de clareza, tomaram decisões erradas. E essas decisões mudaram o rumo da história. Essas histórias não servem apenas para gerar medo. Elas são também um grande lembrete de que cada detalhe importa, que a comunicação clara pode salvar vidas e que a atenção redobrada nunca é demais em situações críticas. Afinal, quem de nós nunca cometeu um erro? Mas e se esse erro tivesse consequências gigantescas? Antes de continuar, quero te pedir algo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também gosta de histórias reais e impactantes. Isso ajuda muito a manter esse trabalho vivo e traz ainda mais histórias como essa até você. Que agora, respire fundo, porque na próxima parte vamos mergulhar em outro episódio em que um detalhe quase invisível se transformou em tragédia mundial. Entre os inúmeros episódios que marcaram a história, um dos mais impressionantes foi o de um transatlântico que navegava confiante em meio ao oceano. A embarcação era considerada a mais segura já construída até então, equipada com o que havia de melhor em engenharia e tecnologia para a época. Mas bastou um erro humano para mudar o curso daquela viagem para sempre. Tripulantes ignoraram sinais de alerta, acreditando que nada poderia acontecer. A confiança excessiva, somada à falta de vigilância atenta, abriu caminho para uma tragédia que permanece viva até hoje na memória coletiva da humanidade. Esse caso nos mostra algo intrigante. Não foi apenas a natureza implacável que afundou aquele gigante, mas também a arrogância de quem acreditava ser impossível fracassar. O erro humano esteve presente em cada decisão equivocada, desde a quantidade insuficiente de equipamentos de segurança até a negligência diante de avisos que poderiam ter evitado o pior. Essa mistura de falhas de orgulho e descuido transformou o que deveria ser uma travessia tranquila em uma das maiores catástrofes marítimas já registradas. Outro episódio igualmente marcante aconteceu dentro de um hospital. Médicos e enfermeiros, acostumados a salvar vidas diariamente, acabaram provocando um desastre devido a falhas na comunicação e confusão no repasse de informações. Uma medicação foi administrada de forma errada porque um simples detalhe passou despercebido: a interpretação equivocada de uma instrução escrita às pressas. Aquilo que parecia apenas uma distração pequena resultou em um efeito devastador. Esse tipo de situação revela o quanto, até mesmo em ambientes destinados a proteger vidas, os erros humanos podem ser fatais.
A área militar também guarda histórias chocantes. Durante um período de tensão internacional, uma simples leitura incorreta em um radar quase levou o mundo a uma guerra de proporções inimagináveis. Operadores acreditaram que estavam diante de um ataque inimigo, quando, na verdade, não passava de um fenômeno natural, confundido com uma ameaça. A pressão do momento fez com que decisões fossem tomadas de forma precipitada. Felizmente, nesse caso, a tragédia maior foi evitada. Mas o episódio deixou claro o quanto a humanidade pode ficar à beira do abismo apenas por causa de uma interpretação errada. Em outro ponto do mundo, engenheiros responsáveis pela manutenção de uma grande barragem ignoraram pequenos sinais de falha na estrutura. Fissuras mínimas, aparentemente sem importância, foram deixadas de lado. Relatórios de especialistas que pediam reforços urgentes foram subestimados. Quando a estrutura não resistiu mais, milhões de litros de água romperam a barreira em questão de minutos, devastando cidades inteiras. A tragédia deixou claro que o descuido e a negligência em algo tão simples como uma rachadura podem custar milhares de vidas. Essas histórias, embora ocorridas em contextos diferentes, têm um ponto em comum. Todas foram resultado de erros humanos que poderiam ter sido evitados. Elas nos lembram de que a vigilância constante, a humildade diante dos riscos e o respeito às regras de segurança não são apenas burocracias, mas fatores essenciais para preservar vidas. E se você chegou até aqui, não se esqueça de fortalecer esse trabalho com sua curtida, compartilhamento e, claro, inscrevendo-se no canal. Esse é o combustível que mantém esse espaço ativo e faz com que mais pessoas tenham acesso a histórias que muitas vezes ficam escondidas ou esquecidas. À medida que revisitamos essas histórias, uma verdade fica impossível de ignorar. A linha que separa segurança e desastre é extremamente fina. Por trás de máquinas modernas, grandes construções, aviões e navios, existe sempre o fator humano. E é justamente esse fator, falho e imprevisível, que pode transformar algo grandioso em tragédia em questão de segundos. Pense nos controladores de tráfego aéreo, que, exaustos após longas jornadas, podem confundir sinais na tela. Pense nos engenheiros que, sob pressão de prazos e custos, decidem ignorar um detalhe técnico, que mais tarde se revela fatal. Pense até nos médicos que, entre plantões intermináveis e dezenas de pacientes, deixam passar uma vírgula em uma anotação. Não estamos falando de monstros ou de pessoas incapazes. Estamos falando de seres humanos comuns, como eu, como você, como todos nós. Um exemplo marcante aconteceu em uma grande fábrica química. Pequenos alarmes começaram a soar, indicando falhas que poderiam ser contidas rapidamente. Porém, operadores acreditaram que se tratava apenas de falhas rotineiras do sistema e decidiram ignorar os alertas. Quando perceberam que a situação era séria, já era tarde demais. O vazamento de gases tóxicos atingiu milhares de pessoas inocentes, e o mundo acompanhou horrorizado a consequência de algo que poderia ter sido evitado se a atenção tivesse sido redobrada desde o início. Outro caso ocorreu em uma base militar, em que um erro de digitação em um relatório quase desencadeou uma resposta armada de proporções devastadoras. A tensão era tanta que bastava um detalhe mal comunicado para que bombas fossem acionadas. Felizmente, o erro foi identificado a tempo. Mas esse episódio é lembrado até hoje como um dos momentos em que a humanidade esteve a poucos passos da destruição total, por causa de algo tão simples quanto uma falha de escrita. Esses relatos nos levam a uma reflexão inevitável. A vida é frágil demais para ser deixada nas mãos da pressa, da arrogância ou da distração. A história não perdoa, e cada pequeno erro humano pode se tornar um marco para sempre. E agora eu quero falar diretamente com você. O que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que em nosso dia a dia também estamos sujeitos a consequências enormes por pequenos erros? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse espaço é feito para a troca de experiências, reflexões e aprendizado. E se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento para se juntar ao canal. Aqui nós resgatamos histórias reais, fortes e que sempre carregam um ensinamento profundo. É curioso perceber que muitas vezes as tragédias não se tornam apenas páginas sombrias da história, mas também despertam mudanças importantes.
Após acidentes aéreos, novas regras de segurança foram criadas. Depois de grandes desastres ambientais, novas legislações passaram a proteger o que antes era negligenciado. Cada erro trouxe dor, mas também trouxe aprendizado. E talvez esse seja o ponto mais valioso de tudo isso. A humanidade só evolui quando reconhece suas falhas. Não há avanço sem erro. Não há progresso sem tragédias que nos obrigam a repensar. Isso não diminui a dor dos que se foram, mas mostra que nada é totalmente em vão. Olhando para todos esses episódios, é inevitável se perguntar: até quando dependeremos de erros para aprender? Até quando só daremos valor à atenção, ao cuidado e à comunicação clara depois que vidas forem perdidas? Eu termino essa narrativa com um convite à reflexão. Que cada um de nós, em nossas pequenas rotinas, nos lembremos da importância de cada gesto, cada palavra, cada escolha. Pode parecer pouco, mas é assim que grandes desastres começam, em detalhes minúsculos. Que essas histórias não sejam apenas lembradas como tragédias distantes, mas como lembretes vivos de que a atenção ao presente pode salvar o futuro. E quando você terminar de ouvir essas palavras, lembre-se: da próxima vez que tiver em mãos uma decisão, por menor que ela pareça, trate-a com cuidado, porque a história já nos mostrou vezes demais que um simples erro pode mudar tudo para sempre.